Olá, eu sou Ernesto Abercor e vou apresentar a palestra Gestão Empresarial com TI, que é uma sinopse de um treinamento que nós damos de mesmo nome. Vamos falar sobre como a tecnologia da informação ajuda na gestão de uma empresa. E o que é uma empresa? Eu tenho uma definição aqui que diz o seguinte: é um conjunto de pessoas e recursos que gera uma receita vendendo seus produtos e serviços por meio do trabalho para um determinado mercado. O triste de uma empresa é que você precisa fazer com que as receitas sejam sempre maiores do que as despesas, né? Afinal, vivemos num mundo capitalista e é preciso que ela sobreviva, que ela tenha sustentabilidade econômica. E como é que a TI pode, então, ajudá-lo a cumprir essa tarefa, a fazer com que você se torne um grande empresário? Na definição do Balance Scorecard, que é bem conhecido, o BSC, eles colocaram 4 pilares como sendo importantes na empresa: o financeiro, o cliente, os processos internos e as pessoas. E para cada um desses pilares, os seus objetivos, né? Isso é muito usado hoje nas empresas e nós aumentamos um pouco a quantidade desses pilares. Nós colocamos mais alguns, como suprimentos, os tributos, que é o nosso amigo governo, o produto em si, os controles necessários e além daqueles que o Balance Scorecard já define. Então vamos falar um pouco de cada um desses pilares. Vamos começar com aquilo que mais deve te ocupar, que são exatamente os controles. Você, como empresário, precisa estar o tempo todo controlando a sua empresa. Inicialmente, temos um painel de gestão, né? Então, a tecnologia oferece, através de sistemas, a possibilidade de você, a qualquer momento, seja através do seu computador, seja através do seu tablet, do seu smartphone, verificar como é que está a lucratividade da sua empresa, como é que está o faturamento, qual é a margem, quantos clientes estão comprando naquele momento, enfim, saber todos os indicadores que são importantes para você sentir o seu negócio. Também você precisa acompanhar a evolução, a tendência, mês a mês. Por exemplo, aqui nós temos um painel apresentando o faturamento mês a mês em comparação com as metas estabelecidas, né? É o famoso BI, o Business Intelligence, que te fornece estatísticas as mais variadas possíveis sobre o seu negócio. Hoje nós temos uma tecnologia nova que agora, com software e grandes máquinas, é possível você ter muita informação, que é o Data Mining. Data Mining significa mineração de dados. E agora isso evoluiu para o Big Data, onde nós podemos consultar um número de informações muito grande. O que o Data Mining faz? O que é o grande objetivo do Data Mining? É descobrir exceções, padrões, regras, tendências, associações na sua empresa. Fatos relevantes, fatos que é necessário que você tome uma medida o mais urgente possível. O Big Data ou Data Mining, eles trabalham principalmente com correlações. E é preciso entender um pouco esse conceito, porque são essas correlações que vão permitir você saber o que está acontecendo, ter a percepção e, com isso, tomar a decisão correta, a decisão certa. Olha um exemplo aqui de uma tela que é apresentada no RP Flex. Você tem a tendência geral, é aquela linha marrom, e a linha verde é a de um determinado produto, a de um determinado cliente, a de uma determinada filial da sua empresa, e não está havendo uma correlação entre essas duas retas. Enquanto uma está subindo, a outra está descendo. Isso, então, o Data Mining detecta. A correlação ela funciona da seguinte forma: quando duas retas ou duas tendências são diretamente proporcional, a correlação é +1. Quando ela é totalmente inversamente proporcional, por exemplo, uma
o preço em relação à quantidade vendida. O preço sobe, a quantidade vendida desce. Aí ela é -1. E quando não há correlação nenhuma, ela é 0. Então, o data mining analisa tudo o que está acontecendo na sua empresa, nas vendas, na produção, e nos eventos de despesa e tal, e verifica se essa correlação está de acordo com o que você gostaria que estivesse. Está com +1, -1, ou se não tem correlação. E se não tiver, ou se fugiu dessa correlação prevista, ele vai te avisar. Veja esse exemplo. A gente olhando a curva do padrão, que é a de cima, a marrom, dá uma impressão legal lá. E a linha de baixo está quase igual. Mas num determinado momento, por exemplo, num determinado mês, ela não acompanhou, né? Que no caso aí no mês 4 e 5. Então precisamos saber por que isso aconteceu, analisar as causas e aí sim tomar uma atitude. Então esse é o objetivo desse processo hoje tão conhecido, que é o Big Data. Através de consultas a informações não estruturadas, como por exemplo palavras pesquisadas no Google, você consegue determinar se está havendo ou não uma boa situação, por exemplo, de uma campanha de marketing. A Ambev fez recentemente um trabalho, o Faustão apresentou uma campanha do Guaraná e imediatamente depois eles começaram a verificar se havia uma correlação entre o aparecimento dos anúncios e a consulta de determinadas palavras ligadas ao produto, por exemplo, a palavra Guaraná. E verificaram então que havia uma variação em determinados momentos, em outros não, e com isso eles tomaram várias decisões que otimizaram a campanha. Também mensagens no Facebook, no Twitter, e até acessos da quantidade de pessoas. Enfim, todo esse processo hoje nas redes sociais, na internet, é medido e comparado com ações que você está fazendo na sua empresa. E verificando, então, qual é o efeito que elas estão tendo. Quer dizer, o data mining faz com que você localize as coisas, com que você ache, num monte de informações, aquela que realmente te interessa. E as áreas aí que você pode usar para essa tecnologia são desde as suas vendas, né, o volume de vendas, verificar aonde que elas estão falhando, inadimplência, por que os clientes não pagam, quais são os clientes que deixam de pagar, em que situações que eles fazem isso, detecção de fraudes, fidelidade e reclamação, investimentos, né, a bolsa. Na loteria esportiva também dá, porque existe uma correlação entre a idade dos jogadores, entre o técnico, entre os treinos que eles fazem, e as vitórias. Já na loteria de números, não, porque ali é tudo totalmente aleatório. Quer dizer, não existe correlação. A correlação é próxima de 0. E quando ela é próxima de 0, é porque ela não pode ser usada. Uma outra coisa é você verificar suas informações aonde você estiver, no seu telefone. Eu estou aqui com um exemplo ainda de um telefone meio antigo, no smartphone, mas eu ainda uso esse, viu? Embora hoje, evidentemente, que você teria com muito mais resolução essa informação no iPhone ou no telefone da Samsung. E, através disso também, assim, enaltecendo esse ponto de o sistema te informar o que está acontecendo na sua empresa, permitindo que você a controle rigorosamente, temos o workflow. O workflow vem do BPM. BPM significa Business Process Management, gestão dos processos da sua empresa. Nada mais é do que o envio de mensagens, que pode ser e-mail, pode ser um SMS, pode ser até uma mensagem gravada em voz, informando, por exemplo, o que aconteceu. Nesse exemplo, são ocorrências de clientes. Se o cliente telefonou reclamando ou elogiando, você imediatamente fica sabendo da informação, ou colocou isso no site. Ou então, uma meta foi atingida, por exemplo, um vendedor atingiu as suas metas numa venda. E às vezes, ele até está ainda lá no cliente, e você liga para ele no celular dando os parabéns. Olha o efeito de uma ação dessas. Ou então, recebimentos e pagamentos não realizados na data de vencimento. Ou alguém esqueceu de pagar na tua empresa, ou um cliente deixou de pagar. E aí você já pode tomar uma ação imediata também. Enfim, o workflow funciona para você tomar atitudes em cima da hora.
Então, esses são os principais controles que a tecnologia da informação pode te dar para você tomar atitudes imediatas na gestão da sua empresa. Vamos falar um pouco do segundo pilar, os clientes, né? Os clientes hoje, com a internet, com a tecnologia da informação, podem ser atendidos de uma forma muito especial. O cliente, ele precisa, primeiro, marketing, né? Hoje o marketing digital é extremamente barato e eficiente. Então nós vamos ver algumas formas de fazer marketing digital. CRM é o Customer Relationship Management, a gestão do relacionamento com os clientes. São algumas rotinas que acompanham tudo o que está acontecendo com ele, para que você não o esqueça. E-commerce, que é uma forma de você vender daqui do Brasil, lá no Japão, sem muito esforço. Call center, você ter estações PAs de atendimento para atendê-los, usando a tecnologia. E até a gestão de contratos hoje pode ser totalmente automatizada, controlando quando deve ser feito um reajuste de preço, ou quando ele deve suspender a cobrança ou o pagamento. Vamos falar um pouquinho mais de marketing digital, que é realmente uma revolução. A primeira coisa, evidentemente, é você ter um belo de um website, um site que é o teu cartão de visita, que deve ser bem trabalhado, que deve oferecer serviços de suporte, cursos, treinamentos, enfim, quanto mais coisa tiver no site, melhor. Aqui nós temos alguns exemplos de site, você deve estar cansado de ver slides. Hoje o problema da navegabilidade, não só em relação aos browsers, normalmente aceitos, mas principalmente que a pessoa pode estar vendo o teu site num computador, num tablet ou no iPhone. Então, o site precisa ter essa rotina que ajusta a tela ao tamanho da máquina. Registro do domínio. Não esqueça desse detalhe. Existe uma verdadeira máfia que comercializa nomes. Então, você, assim que monta a sua empresa, já precisa registrar no registro.br o nome, a URL do seu site. Elabore um nome simples, fácil. Se tiver que já ocupado, tente negociar com a pessoa que comprou. Inclusive, se ela não estiver usando, se ela não tiver uma empresa, às vezes você pode ganhar esse nome na justiça. Veja bem a terminação do site, que existe o .com, .edu, .gov, mas agora eles estão criando outras terminações. E aí você tem que ocupar todas elas, senão alguém ocupa uma com o nome da sua empresa. Leve em consideração que às vezes a pessoa tecla errado. Por exemplo, a palavra e-commerce pode ser com um M ou dois M's, cada um escreve de um jeito. Então, tente registrar os dois nomes e renove anualmente. Você precisa pagar R$30 por mês, ou uma quantia um pouco maior, por ano. E se você deixar de registrar ou de pagar essa anuidade, você está correndo o risco de perder o seu nome lá no registro.br. E o nome do site vai ser exatamente a forma como os seus clientes vão acessá-lo. E hoje temos os buscadores, né? Que começou lá com Alta Vista, depois veio o Yahoo, mas hoje a estrela do pedaço é o Google. O Google é acionado hoje por quase todo mundo. Quase ninguém mais digita a URL do site para chegar nele. Eles vão lá no Google, digitam 2, 3 palavras e acessam o seu site. Existe no Google um negócio fantástico que é o link patrocinado. Relativamente barato, faz com que as pessoas que vão no Google procurar alguma coisa, mencionam algumas palavras ligadas, evidentemente, à sua empresa, ao seu negócio, e fazem com que o nome do seu site apareça nas primeiras páginas, que é normalmente onde a pessoa clica. Então, quando você vê esse botãozinho amarelo que está lá no início, é um link patrocinado, quer dizer, a pessoa pagou pelas palavras e, com isso, o Google colocou as páginas dela na frente. Quando não tem aquele anúncio, é um link orgânico, quer dizer, realmente o nome apareceu, porque esse site tem bastante links que vão em direção a ele, é um site muito acessado e, principalmente, é um site que tem muitas palavras que estão ligadas àquilo que você solicitou. Tem
o Google, então, a possibilidade de você pagar por essas palavras. É o AdWords, quer dizer, você adiciona palavras que estão ligadas ao seu negócio e vai dizer quanto você quer pagar por clique ou por milhar de impressões. Impressões é o fato simplesmente dele aparecer. E aí você estabelece o valor, lá isso é tudo feito online, e com isso o seu site vai aparecer quando as pessoas clicarem aquelas palavras. E é basicamente um leilão, é por isso que esses valores cada vez vão subindo mais, porque as pessoas vão colocando valores para uma determinada palavra, e se o teu valor for menor, o teu site vai aparecer menos. E tem um lugar lá no Google em que você pode analisar exatamente como é que está indo o seu site, como é que ele está sendo mostrado toda vez que as pessoas apertam aquelas palavras colocadas. Através do Google Analytics, você fica sabendo quantas pessoas acessaram, quantas pessoas entraram realmente no teu site via Google, e até você consegue capturar telefonemas que são feitos a partir de pessoas que teclam pelo Google no seu anúncio e gravar esses telefonemas. Além do Google, você tem que também pensar nas redes sociais, que é hoje o meio de comunicação entre as pessoas. Então as pessoas estão no Facebook, estão no LinkedIn, estão no Gmail, no Twitter. Então é preciso você fazer também uma ação nessas mídias, né? Primeiro, você tem que realmente se preocupar com eles. Por exemplo, você pode colocar no teu perfil algumas informações como notícias sobre o teu segmento de negócio, e tem que sempre estar se comunicando. Você tem que também procurar pessoas, às vezes que são os famosos blogueiros, que falam sobre coisas interessantes do seu negócio e colocar isso na sua fanpage. A fanpage é uma página dentro do Facebook, onde as pessoas vão lá e curtem, e você também lá pode colocar notícias, anúncios, e além disso, no Google, você ainda pode colocar, no Facebook, você pode colocar também anúncios, que vão aparecer naquelas pessoas que você definir como seu perfis, com características típicas dos seus clientes, que você está tentando atingir, pela localização geográfica, pelo idioma que ela fala, das coisas que ela gosta, enfim, tem uma série de indicações que mostram qual é as pessoas que vão ser atingidas pelos anúncios que você faz. Hoje, a maior parte das empresas tem um administrador, uma pessoa que só fica vasculhando as redes sociais, conversando com as pessoas que acessam o perfil da sua empresa ou o seu perfil pessoal e conversando com essas pessoas, evidentemente, fazendo o marketing da sua empresa. É uma mídia econômica, barata, a não ser os anúncios, é que tem um custo. E depois nós temos o e-commerce. O e-commerce é uma parte do seu site, quer dizer, é uma loja virtual que você coloca no seu site, ou então só coloca isso como um site específico para vender os seus produtos. O e-commerce permite que você venda daqui o seu produto em qualquer parte do mundo, né? Isso é bom. Também você está concorrendo com qualquer empresa que está localizada em qualquer parte do mundo, porque ele também está vendendo aqui no seu mercado. No e-commerce, você hoje tem que fazer um site que vai apresentar seus produtos, que vai ter todo o esquema de pagamento. Existem sites que são gratuitos, que são, vamos dizer assim, plataformas prontas que tem no mercado, você implanta rapidamente, também não tem muita diversidade, quer dizer, é aquele padrão que você tem que seguir, e tem atualizações, plataformas até gratuitas já existem. E tem aqueles mais personalizados, em que você vai lá e faz o site, a loja exatamente de acordo com as suas necessidades, de acordo com algumas especificações mais fortes, né? Então, você coloca lá e é importante que o servidor que você está colocando, o data center, onde está a tua loja, seja também um bom data center, com velocidade, para que nunca um cliente tente comprar alguma coisa e não tenha êxito. O ERPplex tem uma loja virtual integrada ao ERP, mas tem também links, parcerias com o Tray, com o Magento, com o Ikeda, a Shop. Hoje tem várias lojas disponíveis no mercado que você pode selecionar qual é aquela que melhor te atende. O site do e-commerce, quer dizer, a loja virtual, ela precisa, primeiro, você tem que lembrar
que o espaço que você tem na tela é pequeno, quer dizer, imagine uma loja onde a vitrine é pequena. Então você precisa aproveitar muito bem aquele espaço, não colocar produtos repetitivos, por isso que existe o conceito de variante. Por exemplo, se você vende camisas e tem camisa verde, azul e branca, coloca só camisas, a pessoa clicando em cima das camisas vão aparecer as várias camisas que você vende. Recursos de fácil localização do cliente. Então, você tem que ter vários filtros. Às vezes, na vertical, um filtro, por exemplo, por tipo de produto. Na horizontal, um filtro por marca, né? A pessoa quer comprar tênis da Adidas. Então, ela vai localizar facilmente esses produtos. Aqui um outro exemplo, onde tem algumas promoções. Você pode, então, na primeira página, na vitrine, já colocar, olha, de tanto por tanto. E o problema do pagamento, né? Na revista História e Dinheiro saiu agora uma notícia dizendo que teve 650 milhões de reais de fraudes na internet com a utilização fraudulenta de cartões de crédito. Para isso existe um negócio então chamado gateway de pagamento, que nada mais faz do que garantir que aquela compra foi feita de acordo. Então, mesmo se for um cartão de crédito fraudulento, você vai receber o seu dinheiro. E esses gateways trabalham com programas super sofisticados que fazem toda uma análise daquela compra que está sendo feita, verificando se a pessoa não está em lugares diferentes, enfim, é todo um processo que dá garantia de que aquele cartão, aquele número, aquela informação é válida. Existem outras formas de pagamento, existe boleto, existe cartão de débito, e esses meios de pagamento que são cobrados, alguns também cobram uma taxa de 5% a 6%, né, para fazer esse trabalho no teu site, no teu e-commerce. Aí você tem a Compribem, Checkout, Tray, PayPal, que é uma estrangeira que está entrando no Brasil, Bcash, o Mercado Pago do Mercado Livre, que garantem. Então, quando você montar sua loja virtual, recomendamos que você use um desses gateways de pagamento. E finalizando essa parte de marketing e suporte, aí tem um slide mostrando exatamente como é que era a situação ontem e como é que é hoje, a evolução, né? Antigamente o contato com o cliente era via fax, né? Via carta, via mala direta, né? Mandava folheto e tal. Sabia que o cara que inventou o fax foi demitido por e-mail? O negócio é fogo. Então, você tem hoje o e-mail marketing, a gente chama de EMKT, quer dizer, é você mandar para os seus clientes um folder, né, qualquer, anunciando um produto, anunciando um serviço. Cuidado que, evidentemente, esse trabalho é considerado um spam. Então, você tem que mandar de uma forma organizada, aos poucos, não adianta também tentar mandar milhões e milhões, que metade não vai ser lido ou vai para o lixo eletrônico. Você tem também o torpedo. Torpedo é uma forma de você colocar uma mensagem e ela vai via telefone para o usuário. E uma voz gravada faz a oferta do seu produto. Só que aí você precisa ter uma lista de telefones e não de e-mails dos seus potenciais clientes. E a parte toda de fazer reunião com os clientes, né? Hoje você tem o Skype, em que você pode conversar com as pessoas e ver a imagem. Tem o TeamViewer, que é um software que permite você ver o que está acontecendo na máquina do seu cliente, fazendo principalmente o suporte de TI. Tem teleconferências, onde você pode reunir numa sala pessoas com outra sala e ter uma reunião quase que como se estivesse realmente todo mundo presente no mesmo espaço. Além do call center, né, que exatamente elimina todo aquele contato físico entre a pessoa e o cliente. Eu sei que a gente sofre muito com call center, mas você consegue fazer agendamentos, reservas, tirar dúvidas, fazer suporte. E tem os call centers especializados em vender produtos que te telefonam às 8 da noite para oferecer um produto que você não quer. E aí tem uma piadinha também bem legal de um cara que levou uns tiros, né, e telefonou para o call center da polícia. O que aconteceu, né? Quer dizer, se está morrendo não tem nada, mas já foi. E falamos como você pode atender melhor o seu cliente com a tecnologia da informação. Vamos agora falar da estrela da TI, né? Do melhor produto, do maior produto, que é o ERP. Enterprise Resources Planning, o planejamento dos recursos da empresa, que é um sistema de gestão que controla todas as rotinas operacionais de uma empresa. E vamos começar pelos suprimentos, né? A sigla em inglês é Supply Chain Management,
gestão da cadeia de suprimentos, né? Você vai gerir todo o processo de compra da empresa. Compra de matéria-prima, compra de material de consumo. Esse departamento está sendo muito afetado por todo esse processo de automatizar. A primeira questão é o seguinte: imagina uma empresa de veículos, uma Volkswagen da vida, a compra de milhares e milhares de peças que tem que ser feita, dependendo da previsão de venda e dos pedidos das concessionárias e da mudança frequente de tudo isso, e do estoque que está lá. Então você tem inicialmente o MRP1, uma sigla que inclusive deu origem à sigla do ERP, que é o Material Requirement Planning, o planejamento das necessidades de materiais. É uma rotina que calcula, com base numa previsão de vendas, com base numa carteira de pedido e com base numa estrutura de produtos, que às vezes tem milhares de componentes, o que deve ser comprado. E quando? E em que quantidade? E baseado no estoque. Tudo isso o ERP faz abrindo as solicitações de compra, abrindo os pedidos de compra e fazendo o pedido a partir de um processo de cotações. E temos também aquela compra de material de consumo, que não depende de uma demanda, de uma venda de seus produtos, que são os materiais que você usa na fábrica ou na empresa, independente das vendas. E aí vai pelo ponto de pedido, baseado num consumo médio, baseado numa quantidade que é pré-determinada. Então, o MRP1 faz todo esse processo, né? Ele verifica quanto você vai vender, abre as ordens de produção, produz essas ordens de produção e manda elas para o estoque. O ponto de pedido também não é um cálculo tão simples assim. Ele depende do estoque que você tem, depende do prazo de entrega dos seus fornecedores, que é uma coisa que varia tremendamente, né? Depende do momento do fornecedor, depende do consumo médio que você tem daquele material. Então, o ponto de pedido ele precisa ser feito de tal forma que durante o prazo de entrega você tenha o material necessário. E também você tem uma variação, tanto no consumo como no prazo. Então, você tem que ter um estoque de segurança. Tudo isso o sistema faz de forma automática, com os vários produtos e calculando sempre de forma bem atualizada. Coisas que a gente pensa que é simples, por exemplo, o cálculo do consumo médio, muita gente pega a média dos últimos 3 meses, mas e se a empresa estiver crescendo, tiver uma tendência de aumentar o consumo todos os meses? Então é preciso aí você usar já uma estatística, uma regressão, um cálculo mais complexo, e o sistema faz isso. Por exemplo, nesse exemplo aí, qual das duas retas realmente chega no consumo médio? Qual é o consumo do futuro, né? Que é baseado nisso que ele vai fazer o cálculo do consumo para chegar à conclusão de quanto vai ser necessário comprar nas próximas vezes. E quanto vamos comprar? Todo mundo fala, é fácil, né? Ninguém sabe nem quando vai no supermercado qual é a quantidade ideal de comprar de cada item que você precisa na sua cozinha. Quanto mais numa fábrica ou num comércio, você saber exatamente qual é a quantidade ideal. Então tem o conceito de lote econômico, que leva em consideração quanto custa um pedido. Um pedido, quanto custa o transporte, quanto custa o produto, porque se for baratinho pode comprar em quantidade grande, mas se for caro, opa, olha o capital lá no estoque. O consumo mensal, né? Nós estamos falando de material de consumo, e o preço, já falei o preço, e o custo de armazenagem, quanto custa você manter esse estoque, é dinheiro que está parado lá. Então existem cálculos matemáticos, não muito complexos, mas que o computador faz isso com uma rapidez incrível, e vai determinar se o lote deve ser grande, o que vai te provocar uma despesa de juros, porque você está parado o dinheiro no estoque, espaço, você vai precisar de espaço, risco do produto ficar obsoleto mais frequentemente, o seguro do produto, desperdício, né? E, por outro lado, a turma do just in time, né? Não, vamos comprar picado, vamos comprar em quantidades pequenas, só o necessário para os próximos dias. Você vai pagar mais caro, você está comprando picado, você vai pagar pelo transporte, você vai pegar por todo esse processo de compra, de cotação, de chegada do material, e um risco maior de falta, porque toda hora o teu estoque está beirando zero. Então o sistema faz todo esse cálculo, de forma que todo esse teu processo de compra, né, desde determinar o que você vai comprar, comprando, fazendo pedido, e principalmente o pós-compra, que é atualizar os livros fiscais, que é atualizar a contabilidade, que é atualizar o contas a pagar e pagar, tudo isso é feito automaticamente.
o ERP vai te ajudar bastante. O quarto pilar é o processo. Quer dizer, nós falamos do suprimento, que está ainda fora da tua empresa, né? É com os fornecedores. Agora, os processos não. É a tua caixa preta, é a tua empresa que está lá, que tem que atender, que tem que produzir, que tem que fazer o serviço que foi prometido para o cliente. Então, você tem, como nós vimos, o MRP1, que vai lá, supre tudo, mas ele já dá disparo na ordem de produção ou na ordem de serviço, que é realmente o que você faz para atender o seu cliente. É a sua vez. E aí você tem a ordem de produção, que tem lá toda a parte de custo, de despesas, de requisições, para você saber exatamente quanto é que está custando, e o MRP2, opa, a mesma sigla, mas totalmente diferente, é o Manufacturing Resources Planning, o planejamento dos recursos da manufatura, a rotina mais complexa que existe dentro de um ERP, e que pode ser usado até em outras coisas, em como você melhor colocar os alunos numa sala de aula, ou fazer o seu transporte, ou fazer a sua alocação das máquinas na fábrica, ou das pessoas para atender determinados serviços que ela tem que fazer, respeitando prazos, respeitando encavalamentos, se duas pessoas querem usar a mesma máquina, ou se dois serviços demandam na mesma pessoa, ajustando isso, quebrando às vezes, desdobrando uma determinada tarefa que é possível, então vamos fazer um pouquinho hoje de manhã e um pouquinho amanhã à tarde. Enfim, toda essa alocação dos recursos, minuto a minuto, das suas máquinas, das suas pessoas, dos seus veículos, enfim, de todos os seus meios que você tem para realizar o seu produto, o seu serviço. Então isso é o MRP2, que é um processo que muitas vezes exige simulações muito grandes, que demandam tempo enorme se você fosse fazer manualmente, e com o sistema, com a tecnologia, você consegue fazer isso em questão de segundos. E vamos falar do quinto pilar. Esse é duro, né? O financeiro, né? A grana, né? Você já viu empresa que dá um baita lucro quebrar? Eu já vi. Má gestão financeira, má gestão do fluxo de caixa. O cara vende a 90 dias e compra a 15. Quebra, principalmente se ele estiver crescendo, com um volume crescente. Então, o sistema controla o fluxo de caixa e vai te avisando, olha, daqui a 20 dias vai faltar grana, e você então já pode tomar providências antecipadas. Olha, o teu estoque está muito alto, diminui, você está queimando o teu capital lá. Então, diminui as suas compras. Então, ele ajusta aquele lote econômico que eu falei em suprimento, a sua quantidade de caixa, a sua quantidade de dinheiro que você tem disponível. E ajusta isso de forma que você ajusta as suas finanças. No contas a pagar também, ele vai dizer, ó, vamos comprar com prazos mais longos, pelo menos igual àqueles que você adota no contas a receber. E toda a parte que você tem de investimentos também, se eles estão realmente com a liquidez necessária para atender a emergência que pode estar próxima. E, evidentemente, o resultado da empresa que vai gerir o lucro que vai abastecer o seu caixa. Então, todo esse processo financeiro faz com que você dificilmente vai ficar em dificuldades e também dificilmente vai desperdiçar dinheiro. Quer dizer, quando sobrar, ele vai te avisar, aplica, pode aplicar. Aplicações mais longas, vocês sabem que dá um juros maior. Então, tudo isso vai te ajudar. E, além disso, falando ainda dessa parte financeira, a grande integração que nós fazemos hoje com os bancos. Os bancos têm sistemas fantásticos que permitem que muito do que você hoje faz manualmente, que você ainda se dá o trabalho de fazer, poderia ter feito através de uma integração. Primeiro, com a questão dos boletos, né? Hoje você tem um DDA, em que você manda e o cliente paga sem a necessidade de boleto. É um sistema multibanco, muito eficiente, não está pegando muito rapidamente, mas sem dúvida é a forma de pagamento e recebimento do futuro. Também a parte de cartão de crédito, né? Toda a parte de recebimento como de pagamento, que é a empresa que trabalha realmente em todo sentido com cartão, e hoje até com essa tecnologia moderna também, de você poder receber, por exemplo, um taxista via cartão de crédito usando seu celular, não precisa nem mais daquela maquininha que tem o seu custo. E também esses processos de automação na comunicação com os bancos, né? Aí temos o KNAB, que é um processo que você manda o arquivo de boletos, recebe esse arquivo, não existe manuseio de papel,
e também o Cispag do Itaú, ou então o PagFor do Bradesco, para pagamentos. Você resolve o problema de pagamentos com segurança absoluta, além da reconciliação bancária, que hoje pode ser feita automaticamente, chamando-se o arquivo do banco, que tem lá todo o teu extrato, e reconciliando isso com o que você tem no seu ERP e avisando quais são as discrepâncias, então sempre batendo. Você sabe que se você não fizer a reconciliação bancária todos os dias, chega um momento que você não consegue mais achar a diferença entre o que tem lá no banco, no extrato, e o que tem no seu sistema. Como subproduto do financeiro, nós temos que falar um pouco da contabilidade, né? Essa parte tão importante e que muita gente entrega lá, tudo bem, para o escritório de contabilidade, mas que não dá atenção a ela. A contabilidade é isso aqui, é um conjunto de lançamentos que falam das suas compras, das suas vendas, dos seus recebimentos, dos seus pagamentos, o seu controle de estoque, tudo está na contabilidade. O controle econômico da sua empresa está na contabilidade, e principalmente que ela trabalha com fatos reais. Então, todo aquele processo de custo. Se você quiser saber exatamente o custo, e para você determinar seu preço de venda, você tem que saber quanto custa o teu produto, o teu serviço. É a contabilidade que vai te dar. Você tem gente que ainda usa regime de caixa. Quer dizer, não lança despesa no fato que no momento que ela ocorreu. Lança quando pagou. Se pagar, tem sentido. Você não consegue, ou então uma receita, quando você recebeu, já faz tempo que você gastou com aquilo. Então tem que usar o regime de competência, né? E normalmente a pessoa fala, bom, eu passo a minha contabilidade, não, mas eu tenho o meu orçamento. Não, orçamento é importantíssimo. Então vamos fazer também um orçamento que compare com os valores da contabilidade, com os valores reais. E uma técnica muito importante, que também demanda muito trabalho, mas com a tecnologia, com sistemas, fica muito fácil, é o custo standard, muito adotado nos Estados Unidos. No Brasil não se adota muito, mas ele, em vez de te dizer assim, olha, você fatura tanto, gastou tanto e o lucro é tanto. E aí? Por quê? Ele te diz, seu faturamento padrão devia ser esse, suas despesas e custos deviam ser essas, e o seu lucro devia ser esse. E não foi, porque variou as vendas. E quando ele fala que houve uma variação nas vendas, o custo standard fala quanto foi por causa da quantidade que você vendeu ou quanto foi por causa dos preços que não foram aqueles previstos. Os custos, a variação, às vezes no orçamento eu vendi pouco, evidentemente que o custo foi menor. Aí o cara comemora, meu custo foi menor porque você vendeu menos. Saber, porque às vezes o custo foi alto demais, mesmo você tendo vendido menos, porque pelo padrão você devia ter gasto menos ainda. Então, o custo standard te ajuda a tocar na ferida, a ver realmente onde está tendo variações em relação a um padrão pré-estabelecido, no preço de compra dos seus produtos. Tem um workflow que diz lá, fulano comprou, o comprador comprou o negócio pagando 10% a mais do que o standard. Vamos tomar uma atitude, ou vendeu fora do standard. Custo da mão de obra, os tempos de fabricação ou de serviços, padrão, comparado com o realizado. E hoje, todo mundo fala em contabilidade, que dá muito trabalho, mas, pessoal, vamos imaginar o seguinte, se o computador é capaz de fazer tanta coisa, né? Hoje você vê o computador, pensa mais do que a gente, você não acha que é capaz de ele fazer a automação completa da contabilidade? Você emite nota fiscal, recebe nota fiscal via XML, via nota fiscal eletrônica, você faz os pagamentos, os recebimentos, você faz todo esse processo e vai contabilizar manualmente, vai fazer os lançamentos. Então, temos que ter um sistema que contabiliza tudo automaticamente. Nós temos um que o RPFlex faz baseado numa série de parâmetros e de informações que você informa de como devem ser as regras de contabilização, as mesmas regras que você dá para uma pessoa que vai classificar os seus lançamentos, e faz isso automaticamente, sem necessidade nenhuma de um arquivo de lançamentos contábeis. É tudo lançado a partir dos movimentos. E, inclusive, o SPED contábil é feito dessa maneira. Falando em contabilidade, nada pior, né, do que lembrar dessa parte ruim, que seria o sexto pilar. Tributos. Realmente vivemos num país complicado. Recentemente teve um lance muito interessante lá em Brasília, né? Uma pessoa, um escritor, advogado,
fez um livro, que está aí na foto, 2 metros de altura, 7 toneladas, não sei quantos milhares de páginas, com todas as leis, somente a partir da última Constituição. E deu no que deu aí, essa montanha de papel. Então, a nossa legislação é complicada. Mas, mesmo quem diz que ela não tem lógica, ela tem uma lógica. Ela tem um processo que procura ser justo, tributando algumas coisas mais, outras menos, e tem que atender a essa tremenda variedade que temos de segmentos e tamanho de empresa. Então, vamos falar um pouquinho dos impostos. Eu vou dar aqui uma rápida explicação para mostrar como o sistema depois pode tratar isso de forma totalmente automática. A tecnologia, o sistema, o ERP te ajudando a pagar direitinho os impostos, nem mais, nem menos. Você não vai sonegar por ingenuidade. Então, primeiro, nós temos 3 esferas, né? Nós temos a esfera federal, estadual, municipal. Na esfera federal, imposto de renda, contribuição social, IPI, PIS, COFINS, imposto de importação. Na estadual, ICMS, e na municipal, o ISS. Aí temos essa história de cumulativo e não cumulativo. Isso realmente é complicadíssimo. Tem um exemplo aí no quadro, na tela. Você, quando compra uma mercadoria, você tem direito a um crédito. E você abate isso do imposto que você tem que pagar. Simples assim. Só que você precisa descobrir quais são os produtos que dão direito a esse crédito. Então, o sistema é que precisa determinar isso, não é o funcionário da sua empresa. Tem que ser tudo automático, tem regras. Você coloca a regra no sistema e acabou. O ICM, por exemplo, você tem crédito. Você tem aí as várias alíquotas, você tem as alíquotas interestaduais, que variam aí, se é para o sul é uma alíquota, se é para o norte é outra. Tem o diferencial de alíquota, que é quando você compra material de consumo e é bem com a alíquota reduzida, você tem que pagar a diferença no seu estado. Tem a substituição tributária, meus amigos. A substituição tributária, tem aí o exemplo. Nada mais é do que o primeiro cara da cadeia, por exemplo, nesse exemplo aí, 18, ele tem que pagar 18 de ICMS. Tudo bem, ele vai pagar. E os seus remanescentes na cadeia, o distribuidor, o atacadista, o varejista, tal, até o consumidor final, por exemplo, teriam que pagar, baseado num preço que o governo estabelece, numa margem de valor em cima do preço do substituto, que é aquele primeiro da cadeia, deveriam pagar no total mais R$ 27,00. Esse substituto, esse primeiro da cadeia, já paga para o governo esses R$ 27,00, pressupondo que, evidentemente, a mercadoria vai seguir aquele caminho e naqueles valores que foram pré-estabelecidos. Pode ser para mais, pode ser para menos, não tem conversa. O ST, a substituição tributária, é paga pelo primeiro da cadeia. Isso depende de convênios, de protocolos, principalmente quando a venda é fora do Estado, complica muito, porque ela não é igual para todos os estados. Tem o MVA, que é essa margem que varia também de NCM para NCM. Tem diferencial de alíquotas do ICMS, você tem que fazer ajustes. Então é uma rotina super complicada, mas uma vez que está programado no RP, é automático, né? E a substituição tributária está aí, ó. Essa é uma tela do RP Flex que mostra como é que é feito esse negócio. E tudo depende também de códigos. Você tem o Código Fiscal de Operação, dependendo do tipo de operação, se é uma venda, uma compra, uma devolução, uma transferência, uma remessa, tal. Para cada questão, mais de 1000 códigos, mas todos com a sua lógica. Tem também nos outros impostos, né? Por exemplo, no IPI, que é o imposto de produtos industrializados, é federal, né, com alíquota variável, o ISS, que é o imposto sobre serviços, na nota fiscal eletrônica de serviço, que vai de 2% a 5%, tem o PIS/COFINS, que é hoje a maior receita do governo, principalmente o COFINS, que pode também ter a questão da cumulatividade ou não cumulatividade, então varia a taxa. Tem até o INSS, que é colocado em algumas notas fiscais, além do que tem na folha de pagamento, tem a desoneração agora, algumas empresas pagando INSS não pela folha, e sim pelo faturamento. É bom. Complicado, mas tem que ser feito. As retenções. O governo obriga o que comprou, pagar um imposto que é de quem vendeu. Assim como a sua empresa, onde você tem o seu salário, retém o imposto de renda para evitar que você sonegue. Ela já retém, já recolhe uma parte. Então, o objetivo é esse. É complicado. Tem, na nota de serviço, tem imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS de retenção, com percentuais diferenciados, né? E além da substituição tributária. Então, tudo isso é regido por um outro código, é o CST, mais um, chama-se Código de Situação Tributária.
É complicado, ó, só o ICM tem todos esses. Está certo que a gente só usa 3, basicamente, o 10, o 41 e o 60. O PIS/COFINS, massa, tem um monte. Olha, esses são os de saída, né, que o 01 é a operação tributada e o 07 é isento. Só estou mencionando os principais. Na entrada, os 50 dá direito a crédito e os 70 não dá. É fácil assim. E depende do produto. Então, dá para você definir no sistema uma vez, parametrizar, a partir dali é automático. O teu operador não vai errar, porque nem vai depender dele isso. O IPI também tem CST, ao contrário do PIS/COFINS. Até o 00 é entrada e o 50 é saída tributada e assim por diante. Então, você tem tudo isso, mas dá para fazer de forma correta, sem erro. E aqui nós ainda falamos que todos esses impostos podem ser recolhidos sob 3 regimes: lucro real, lucro presumido ou simples. Que cada um tem as suas taxas, as suas formas. No fim, você tem que fazer até um planejamento tributário. Aqui, por exemplo, uma empresa de lucro real, um exemplo aí, gasto de matéria-prima ou de folha de pagamento, despesas e tal, paga 39,35% de imposto. É a nossa carga tributária. Já no mesmo exemplo, pegando essa empresa, se ela optar pelo lucro presumido, ela só vai pagar 31%. Então, tem que fazer esse planejamento. Quem vai fazer? Você, no sistema, simulando as várias situações. E vai pagar menos. Ou ficar no simples mesmo, mas nem sempre é válido ficar no simples, é mais econômico ficar no simples. Porque, além dos limites, né, que às vezes é atingido, aí você tem que se virar para não sair desse limite, ou então vai sair mesmo, e aí vai pagar mais ainda. E tem os anexos, o anexo de serviço, de indústria, de comércio, que chega até a 22% do faturamento, o DAS, para você pagar. Enfim, todo esse processo. E aí nós temos também uma tela com a arrecadação do governo, para ver quais são os impostos que mais o governo arrecada, como o COFINS, o ICMS, são os 2 principais, é resolvido através de um processo fiscal. Dá para fazer. Dá para você estabelecer normas, parâmetros e regras, propriedades, que são informações que você dá de acordo com a sua empresa, de acordo com as suas características diante do fisco. É um trabalho inicial, mas depois que você faz esse processo fiscal, a pessoa que vai receber as notas, que vai importá-las pelo XML, ou que vai emitir as notas fiscais eletrônicas, tudo é calculado automaticamente. O CFOP, o CST, as alíquotas, os textos, gera lá, e evidentemente as atualizações que acontecem todos os dias têm que ser feitas. Com o processo fiscal, tudo sai de forma automática. Vamos falar um pouco de pessoas? Já que estamos falando de que tudo isso, normalmente a culpa é colocada em cima de pessoas, a tecnologia ajuda muito. Aliás, a folha de pagamento foi a primeira aplicação que foi feita na informática, na década de 60, 70. Vamos implantar processamento de dados, é a folha de pagamento. Né? Calcula a folha. A folha é aquele negócio, né? Você pega o cartão de ponto, que tem também hoje o ponto eletrônico, que já integra com a folha, informa as horas, o sistema calcula toda a parte de salário, todas as verbas, todos os descontos, todos os vencimentos, todos os relatórios adicionais, faz o pagamento já automático no banco. E precisamos pensar em outras coisas, por exemplo, o EAD. Né? A gente fala que a coisa mais importante hoje é treinar as pessoas. A tecnologia te oferece educação à distância, forma barata, forma bem didática, com uma quantidade imensa de matérias, de disciplinas, tudo hoje dá para ser aprendido com o EAD. Agora, a paulada que vai vir, a partir de junho, julho de 2014 e os anos seguintes para todas as empresas, é o e-social, é o SPED do e-social. Assim como nós já temos o SPED de contribuição, o SPED fiscal lá na parte de tributos, fechando o cerco, e o SPED contábil lá na contabilidade, agora vem o SPED da folha de pagamento, o e-social. E, finalmente, vamos falar do produto, né? Produto que você produz. Aí a tecnologia ajuda relativamente, porque o produto é seu, né? Seja um serviço, seja um produto. É evidente que a primeira coisa que você vai ver as dimensões dele, que é exatamente a classificação em categorias, subcategorias, você tem que colocar direitinho no sistema, porque você vai depois fazer o BI, o Business Intelligence, né? Você vai ter aquelas estatísticas de quanto teu produto vendeu por cliente, por região, por
mês, por semana, por dia, tudo isso através de sistemas pesados como esses que estão aí, a Hyperion, que custam caríssimos, mas que pode ser feito de uma forma mais econômica. Além dessa parte de qualidade também, da ISO 9000, você coloca isso no sistema, todo o controle, todos os procedimentos que você precisa ter, a logística de distribuição do produto, também a tecnologia vai ajudar muito. Enfim, na questão, e principalmente o preço de venda, né? Tem produtos que variam de preço de venda assim a cada instante, dependendo da demanda. Vocês sabiam que um dos sistemas mais complexos que existe é o Amadeus? Você já usou o Amadeus. O Amadeus é aquele sistema que fica hospedado nos Estados Unidos, é de lá o sistema, ele que regulariza as passagens de avião. E aí, às vezes, você vai para o Rio de Janeiro, paga R$90. De repente, perto do Carnaval, é R$1.000. Ou a qualquer hora do dia vai mudando o preço, em função da demanda, em função dos voos, em função de um monte de outras alternativas, em função da concorrência, e que o sistema vai determinando o preço de venda. Então, no supermercado também você pode colocar um programa que está chegando na data de vencimento do produto, o sistema vai lá e reduz o preço. Enfim, o cálculo do preço de venda é uma das funcionalidades mais interessantes que tem num ERP. E com isso nós fechamos esse ciclo de 8 pilares que a tecnologia da informação pode oferecer para ajudar a sua empresa a resolver aquela primeira equação que nós vimos, a receita ser maior que a despesa, que é o sonho de cada empresário. Muito obrigado, estou à disposição nesse e-mail aí e no nosso treinamento Gestão Empresarial com TI. Até logo!